Você já percebeu que praticamente todo ser humano precisa pertencer a algum grupo? Alguns encontram esse pertencimento na família, outros nos amigos, outros em uma religião, em uma profissão, em um time de futebol, em um partido político, em uma comunidade na internet. Mas por que isso acontece? Será que buscamos grupos apenas porque gostamos de estar acompanhados? Ou existe algo muito mais profundo acontecendo dentro da nossa mente? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Hoje nós vamos compreender aquilo que eu chamo de a esfera do grupo. Se nos vídeos anteriores compreendemos a esfera do eu, depois a esfera dos pares imediatos, agora damos mais um passo. Entramos na dimensão onde surgem os amigos, os colegas, as equipes, as comunidades, os grupos sociais. Aqui o ser humano deixa de construir apenas relações individuais e começa a construir identidade coletiva. Nessa esfera, encontramos três elementos fundamentais. O primeiro é o nível da proximidade. A mediação ela acontece por meio dos sinais e o controle ele é exercido pela lealdade. As emoções predominantes passam a ser o apego e o desprezo. Os movimentos naturais são o da agregação ou da dissociação. Quando tudo falha, surge o afastamento. E o principal produto dessa esfera são os amigos. Existe algo interessante sobre a amizade. Ela não nasce da obrigação. Ninguém escolhe irmãos, mas escolhe amigos. E é justamente por serem escolhidos, os grupos possuem enorme influência sobre a nossa identidade. Muitas vezes acreditamos que escolhemos nossos grupos, mas aos poucos são eles que passam a nos escolher, ou melhor, a moldar nossa forma de pensar. Observe um adolescente. Em poucos meses, ele muda completamente a maneira de falar, as roupas, os gostos musicais, as opiniões, os comportamentos. O que aconteceu? O seu cérebro ele está aprendendo os sinais daquele grupo, porque todo grupo possui sinais, uma linguagem, um modo de vestir, expressões próprias, piadas internas, símbolos, rituais, valores. Esses sinais, eles funcionam como uma espécie de senha psicológica. Eles comunicam eu pertenço. As neurociências mostram que o cérebro humano foi construído para viver em cooperação. Durante milhares de anos, ser excluído do grupo significa correr sério risco de morrer. Por isso, até hoje, a rejeição social ativa regiões cerebrais semelhantes envolvidas na dor física. O nosso cérebro ele interpreta a exclusão como uma ameaça. Talvez seja por isso que tantas pessoas tenham medo de discordar. Não porque elas sejam convencidas, mas porque temem deixar de pertencer. É exatamente aquilo que aparece um dos maiores riscos da anomia psíquica. Quando a pessoa perde os seus referenciais internos, ela passa a depender completamente dos referenciais externos. Já não pergunta o que é verdadeiro, pergunta apenas o que o meu grupo pensa. Não pergunta, isso faz sentido? Pergunta, isso será aceito? A identidade, ela deixa de nascer da consciência e passa a nascer da aprovação. Esse fenômeno, ele explica boa parte da polarização contemporânea. As pessoas já não defendem apenas ideias, defendem identidades grupais. Criticar uma opinião passa a ser interpretado como atacar toda a identidade da pessoa. Por isso, os debates, eles desaparecem e surgem as torcidas. E justamente aqui que a imunologia cognitiva se torna indispensável. Ela não pretende afastar você dos grupos, muito pelo contrário, ela procura impedir que você seja absorvido completamente por eles, porque pertencer é saudável. Depender totalmente do pertencimento não é. Uma mente psicologicamente madura, ela consegue participar de um grupo sem perder a sua autonomia. E do ponto de vista filosófico, isso sempre preocupou grandes pensadores. Sócrates ele foi condenado justamente porque se recusou a abandonar suas convicções para agradar a maioria. Os estoicos eles ensinavam que a verdadeira liberdade consiste em governar a própria consciência, não seguir automaticamente a multidão. A filosofia ela nunca combateu os grupos, ela combateu a submissão cega,
A psicanálise talvez ofereça uma contribuição importante. Freud ele observou que, dentro dos grupos, o indivíduo frequentemente reduz sua capacidade crítica, a responsabilidade pessoal diminui, a emoção coletiva aumenta. Aquilo que uma pessoa jamais faria sozinha, pode acabar fazendo quando está cercada pelo grupo. É como se parte da consciência fosse terceirizada. Por isso, nessa esfera, a mediação acontece pelos sinais. Nós imitamos comportamentos, copiamos opiniões, reproduzimos hábitos, aprendemos formas de falar, de vestir, de pensar. Isso não é necessariamente ruim. O problema surge quando imitamos sem refletir. É exatamente aqui que entram os temperamentos. O temperamento sanguíneo, ele costuma integrar grupos com facilidade. Já o fleumático, ele tende a manter estabilidade. O colérico, ele frequentemente assume liderança. O melancólico costuma estabelecer vínculos mais profundos, porém mais seletivos. Nenhum deles é melhor. Cada um influencia a nossa maneira de pertencer. Os tipos de caráter também aparecem com força. O caráter receptivo, ele espera que o grupo resolva tudo. O explorativo, ele utiliza os amigos em benefício próprio. Já o acumulativo protege excessivamente seus interesses. E o caráter negocista transforma a amizade em trocas constantes. Somente o caráter produtivo compreende que a amizade é construção recíproca, é contribuir, não apenas receber. O mesmo ocorre com as personalidades. Algumas naturalmente organizam grupos, outras acolhem, algumas inspiram, outras inovam, outras preservam tradições. A diversidade fortalece o grupo. O problema surge quando confundimos diversidade com ameaça. Nessa esfera aparecem duas emoções fundamentais: o apego e o desprezo. O apego, ele fortalece os vínculos, mas quando exagerado, produz dependência emocional. O desprezo, ele protege contra relações destrutivas, mas quando exagerado, transforma qualquer diferença em hostilidade. A maturidade, ela consiste em encontrar equilíbrio entre pertencimento e autonomia. Talvez você já tenha percebido isso. Existem pessoas incapazes de ficar sozinhas. Saltam de grupo em grupo, de relacionamento em relacionamento, de comunidade em comunidade, buscando preencher um vazio interno. Nenhum grupo consegue oferecer aquilo que apenas uma identidade bem construída pode proporcionar. A imunologia cognitiva, ela propõe exatamente isso: construir estruturas internas suficientemente fortes para que você possa participar de grupos sem perder a capacidade de pensar, sem abandonar seus valores, sem negociar sua consciência, porque grupos saudáveis, eles fortalecem pessoas, mas grupos adoecidos podem sequestrar consciências. No final das contas, a pergunta mais importante não é de que grupo eu faço parte. A pergunta realmente importante é: o grupo ao qual eu pertenço fortalece minha consciência ou apenas exige minha obediência? Porque uma amizade verdadeira não exige que você deixe de pensar. Ela o ajuda a pensar melhor. Um grupo saudável não elimina a sua individualidade, ele amplia o seu desenvolvimento. E talvez essa seja a grande missão da esfera do grupo: aprender a pertencer, sem deixar de ser quem você realmente é. Porque somente quem desenvolve uma identidade sólida consegue viver algo aparentemente contraditório, ser leal ao grupo sem jamais trair a própria consciência.